Classificação dos grupos de doenças de plantas segundo o McNeil. Vamos falar agora dos grupos 1, 2 e 3 de doenças, conforme a classificação de McNeil. Começando pelo grupo 1, chamado de grupo das doenças de podridão de órgãos de reserva, por interferir no processo fisiológico de utilização de reservas nutricionais do hospedeiro. As doenças que causam destruição dos órgãos de armazenamento compreendem os diversos tipos de podridão que ocorrem em frutos, sementes e órgãos de reserva. Essas podridões, elas podem ser do tipo seca, também chamada de dura, ou mole, também chamada de aquosa. As podridões secas ocorrem tanto em semente quanto em frutos. Os tecidos atacados vão perdendo a água, fato que leva à mumificação desses frutos. Já as podridões mole, elas levam à decomposição total dos órgãos suculentos, como frutos, tubérculos e raízes. O órgão atacado, ele perde a sua consistência. A gente vê áreas escurecidas e ele vai se transformando numa massa sem forma que gradativamente vai se liquefazendo. Em alguns casos a gente sente, na verdade, exalar um odor desagradável. Aqui temos um exemplo à esquerda de podridão seca, causada por uma bactéria em banana. Notem que os frutos eles ainda estão com seu formato, mas estão podres por dentro. E do lado direito, uma podridão do tipo mole, causada por uma bactéria que também afeta um tubérculo, aqui no caso a batata. Nesse caso, eu tenho dois hospedeiros diferentes, porém tenho duas bactérias, causando o mesmo tipo de interferência no processo fisiológico do armazenamento de nutrientes. No próximo slide, vemos 4 imagens diferentes mostrando diferentes hospedeiros, morango, laranja e fungos causando essas podridões. Então, se a gente comparar com o anterior, a gente estava falando de bactérias e aqui estamos falando de fungo. Quero frisar isso mostrando para vocês que independentemente do hospedeiro, seja morango, laranja, banana, independentemente do patógeno, do grupo a que ele pertence, seja nesse caso aqui fungos e no caso anterior bactérias, McNeil agrupou todos eles no grupo 1, podridões de órgãos de reserva, porque eles interferem no mesmo processo fisiológico da planta. Os patógenos, os agentes causais associados a esse tipo de doença, eles são fungos e bactérias que podem ocorrer no solo ou até mesmo no ar. Os órgãos de reserva, eles podem ser infectados já no campo, antes ou durante a colheita, dependendo do manuseio desses materiais. Os ferimentos produzidos no fruto durante as operações, de colheita, por exemplo, transporte, embalagem, favorecem a doença, porque vão constituir uma porta de entrada para os patógenos. Umidade relativa alta e temperatura elevada também contribuem para o desenvolvimento dessa doença. São patógenos não específicos e quando a gente fala de podridão mole, a gente vai lembrar sempre daqueles patógenos que produzem no seu ataque enzimas pectolíticas que vão destruindo todas as substâncias pépticas presentes nesses órgãos de armazenamento e por isso eles acabam causando as podridões moles. À direita nós vemos imagens de microscopia de um fungo, Penicillium, outro o Rhizopus e a Pectobacterium, que é uma bactéria que é muito comum em causar podridões moles. Em relação ao controle, as podridões moles, tanto de origem fúngica como bacteriana, são favorecidas por alta umidade e alta temperatura e pela presença de ferimentos, como a gente falou.
Assim, as medidas de controle visam principalmente alterar esses fatores ambientais que propiciam um rápido desenvolvimento da doença e também evitar a ocorrência de ferimentos. O controle das podridões ela deve ser iniciada no campo antes ainda da colheita. A aplicação de produtos químicos para proteger esses frutos que estão ainda presos à planta pode ser viável para algumas podridões fúngicas. Evitar o contato do fruto com o solo através do uso de plástico ou de uma cobertura morta também é uma medida recomendada para algumas culturas. E claro, como eu falei, tomar cuidado no manuseio dos frutos durante todo o processo de colheita até o transporte e embalagem. Em relação às doenças do grupo 2, também chamadas de doenças que causam danos em plântulas ou dumping off, que afetam o processo fisiológico da formação de tecidos jovens, esse grupo, então, afeta aqueles tecidos que ainda são dependentes ou que acabaram de se libertar da dependência das reservas nutricionais acumuladas, por exemplo, na semente. Se eu pensar numa podridão que ocorrer na semente quando ela foi colocada no solo e após ela entumbecer, mesmo precedendo a germinação, eu considero isso um dumping off, que eu chamo de dumping off de pré-emergência. Nesse caso, o ataque do patógeno ocorreu antes da emergência da planta, antes da plântula romper a superfície do solo. No caso do dumping off de pós-emergência, a plântula ela foi atacada, eu considero que a planta foi atacada depois da sua emergência. Os sintomas podem ser observados, então, antes da emergência das plântulas ou após a plântula romper a superfície do solo. No primeiro caso, antes da emergência, os tecidos da semente ficam escuros, perdem a rigidez e vão se decompor. Nos primeiros tecidos provenientes da germinação da semente, pode-se observar o aparecimento de manchas encharcadas que vão aumentando de tamanho e escurecer. Com a evolução da doença, o fungo toma toda a plântula jovem, provocando a destruição dos seus tecidos tenros. Tanto a morte da plântula, como a morte da semente pode ser evidenciada no campo ou no viveiro pela redução na densidade de plantas, como a gente vê aí nessa bandeja. À primeira vista, a gente pode atribuir isso a uma má germinação da semente. Só que removendo essa semente ou essa plântula do solo, a gente pode determinar com certeza se o processo é de ordem fisiológica ou patogênica. No caso das plântulas emergidas do solo, os sintomas podem ser observados no caule, quase sempre na região do colo, como a gente vê nessa imagem à esquerda. As manchas apresentam-se encharcadas, vão crescendo rapidamente, vão tornando-se escuras e progridem para lesões deprimidas que, com essa coloração escura bem evidente, podem provocar a constrição do caule. O caule vai se enfraquecendo e leva ao tombamento da plântula, que é então decomposta pelo fungo. Mas é importante falar que o ataque do fungo não fica restrito ao caule. Também a gente pode ver ele chegar até as raízes. As falhas de plantio e o tombamento de plântulas ocorrem no campo, em reboleiras e também nas bandejas, como a gente vê aí. Essas áreas correspondem a locais onde a concentração de plantas doentes é mais alta. Isso é uma evidência que a redução do número de plantas na área foi devido a uma questão patogênica e não a um problema fisiológico da semente. Os fungos são os mais comuns agentes patogênicos de doenças desse grupo, sendo, por exemplo, a Rhizoctônia, conforme a gente vê na imagem abaixo de microscopia, e, no caso, os zoomicetos, como Pythium e Phytophthora, que a gente vê na imagem acima. Os patógenos que provocam o dumping off de pré ou pós-emergência, eles são principalmente, então, fungos parasitas,
facultativos, habitantes naturais do solo que vivem saprofiticamente. Eles são necrotróficos, mas já são um pouquinho mais evoluídos que o grupo 1, porém continuam com baixa especificidade ao hospedeiro. São favorecidos por água livre no solo e podem, muitas vezes, além da penetração por ferimento, penetrar diretamente. Também são patógenos agressivos, como no grupo 1, que, através de produção de enzimas, por exemplo, matam rapidamente a plântula e promovendo sua decomposição. As doenças pertencentes a esse grupo são cosmopolitas, ocorrendo praticamente em todas as regiões onde se tem agricultura. No caso das doenças do grupo 3, ou as podridões de raízes e colo, é um grupo em que colocamos todas as doenças que tiveram na planta o processo de absorção da água interferido pelo patógeno. As doenças que fazem parte desse grupo, então, vão afetar, como o próprio nome diz, principalmente o sistema radicular e o colo da planta. Esses danos, então, às raízes, eles vão comprometer a absorção de água e de nutrientes e vão interferir no desenvolvimento normal da planta. Plantas que têm o seu sistema radicular atacado por agentes causais de podridão exibem sintomas reflexos na parte aérea. A sintomatologia característica é observada principalmente nas folhas na forma de murcha, amarelecimento, seca e morte. Como esse primeiro sintoma geralmente é observado na parte aérea e é o sintoma reflexo, para a gente identificar o real problema e possível patógeno, é imprescindível que a gente examine o sistema radicular dessas plantas com os sintomas, buscando então um escurecimento, uma podridão da raiz ou das radicelas, para a gente conseguir chegar na diagnose correta do problema. Os patógenos que causam as podridões de raiz e colo, eles atacam as plantas desde o seu estágio inicial de desenvolvimento até o estágio adulto. Geralmente, as plantas jovens, elas oferecem menor resistência ao ataque do patógeno e podem morrer mais rapidamente que as plantas velhas. Só que essas plantas velhas podem demorar ou nem morrer, mas se continuarem vivas, sua produtividade é sensivelmente reduzida. A maior ou menor velocidade na morte da planta é função também do inóculo que está no solo, a quantidade de inóculo no solo, a ocorrência de fatores ambientais favoráveis e da capacidade da planta em reagir ao patógeno, por exemplo, formando novas raízes. Novamente, os fungos e omicetos são os principais agentes desse tipo de podridão. Os patógenos típicos pertencem ao grupo, por exemplo, ao gênero Sclerotium, Fusarium, no caso Phytophthora e Pythium, e Rhizoctonia. Na imagem à direita, acima, na imagem superior, a gente vê escleródios de esclerócio formados, essas pequenas bolinhas de cor mais escura. E abaixo, em microscopia eletrônica, a gente vê esporos de Fusarium, para lembrar que esse patógeno ele pode formar também um outro tipo de estrutura resistência que faz com que ele sobreviva no solo, que são os clamidósporos. Normalmente, todos eles são patógenos muito agressivos que atuam destruindo o hospedeiro e obtendo nutrientes à custa da decomposição do mesmo. Portanto, não apresentam especificidade. Como resultado, pode atacar diferentes espécies vegetais, como plantas ornamentais, frutíferas, florestais, principalmente em estado jovem. A distribuição também desses fungos é bastante ampla, ocorrendo em solos de regiões temperadas, regiões tropicais. Eles também são, a maioria, eles são necrotróficos, um pouco mais específicos que o grupo 2, também são favorecidos por água livre no solo, e penetram diretamente ou por ferimentos. Esses organismos, então, são parasitas facultativos e sobrevivem em restos de cultura ou na matéria orgânica do solo.
Importante notar que, devido à similaridade bastante evidente após as características notadas tanto no grupo 2 quanto no grupo 3, a gente resolve colocá-los de maneira agrupada nas formas de controle que podemos recomendar. É importante frisar que o controle das doenças causadas por patógenos que são veiculados pelo solo é uma tarefa muito difícil, porque o solo é muito complexo, é um ambiente complexo, onde medidas de controle têm sua eficiência bastante prejudicada ou uma aplicação dificultada. Então, o melhor a se fazer é escolher um local livre do patógeno e o principal, evitar a entrada do patógeno nessa área. Tratar o solo em pequenas áreas e tratar a semente é super recomendado. Pensar também em uma irrigação controlada, na drenagem da área que você quer cultivar. A rotação de cultura, ela pode ser uma medida adequada de controle aqui, só que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção devido à escolha da espécie, ou as espécies que serão utilizadas na rotação, pois esses patógenos, como eu falei, eles são pouco específicos e muitos formam estruturas de sobrevivência. Já o emprego de variedades resistentes nesses grupos é inviável, por causa da natureza agressiva do patógeno, aliado à falta de especificidade em relação ao hospedeiro. É difícil você obter, então, um material resistente nesse caso.